Quem determina o começo e o fim é o meu Deus. O negócio vai apertando. E glória a Deus. Mesmo assim estamos aqui, né, irmão? Eu estou alegre nessa tarde, né? Também tá com a permissão da irmã, não é? Tá ali a irmã Helenilde e a sua filhinha Teté, que era dali onde eu congregava, né? Nilde hoje é eu, mas em segunda que vai derrubar o nome. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, irmãos, eu quero deixar aqui uma palavra. O Senhor, Ele já falou conosco. Há uma calmaria muito boa, mas Deus está trabalhando ao nosso lado. E quando a irmã me fez esse convite, a irmã Cleonice, foi muito interessante, porque quando foi de domingo para segunda, da semana passada, o Senhor me deu essa palavra. Aí eu falei assim, nossa, o Senhor não me deu uma palavra, será que eu vou pegar por aí afora? No outro dia a irmã Cleonice mandou o convite. Aí eu falei assim, eita meu Jesus, e eu queria fugir dela, fui para lá e fui para cá, marquei uma rua, mas não. Jesus, Ele confirmou, né? A palavra dele, então a gente não pode fugir daquilo que Ele tem. Eu creio. Então, irmãos, eu quero deixar aqui para os irmãos, porque o que o Senhor me deu foi em Isaías 40, a partir do 29. E muito bem, a nossa irmã Cleonice já falou aqui. E nessa tarde Ele quer nos dar força. Louvado seja Deus. E diz assim, Isaías 40 e o versículo 29. Dá vigor ao cansado, multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas o que espera no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia vem falando, né, sobre um livramento prometido para o povo de Israel. E é tão maravilhoso, irmão, porque eu estava meditando e vendo quantas maravilhas o Senhor não operou no meio do seu povo naquela época, naquele tempo. Era um povo que, outrora, a gente conhece muito bem a história de Judá, de Israel, que era um povo que ia e que voltava, mas as promessas do Senhor sempre estavam sobre a vida daquele povo. E nos dias de hoje não é diferente. Eu acho interessante porque o próprio Deus que permitiu seu povo ir para o cativeiro, para que o adversário oprimisse, passasse um período de dor, de sofrimento por causa da dureza do coração de Israel. O Senhor em tudo Ele vem fazendo promessa e vem dizendo, eu vou tirar do cativeiro, eu vou mudar a história e eu vou fazer acontecer na vida de vocês. E é tão interessante porque quando eu estava lendo e eu estava falando com o Senhor e Ele vem me dando assim sobre uma referência sobre a águia, eu achei tão interessante porque eu não sou estudiosa, irmão, mas foi o céu que desceu naquele dia. E Ele começou a falar comigo da seguinte forma. E Ele falava para mim, olha para a águia, um símbolo poderoso, um símbolo que se você vê nos exércitos, nos lugares, é um símbolo de força, é uma ave, que a Bíblia cita ela em vários lugares. E se você vê ali nos Estados Unidos, o símbolo de força está estampado lá. É uma águia, né? E é tão maravilhoso porque o Senhor vinha dizendo para mim o processo que essa águia precisa passar. E muitas das vezes, nós como cristãos, também precisamos passar os nossos processos na presença do Senhor, para nós recebermos o renovo do Senhor. Porque o povo de Israel, certa feita, cheio de dor, oprimido pelos adversários, gemeram, sentiram dor, solidão, e não é diferente da nossa vida, irmão. E eu estava pensando e olhando o começo, lá no início, quando a gente se converte, aquela alegria toda, não é? Aquela força, aquele ânimo, aquele vigor, a gente não perde culto, a gente não perde oração, a gente não perde vigília, a gente não perde nada. Não, olha, é o sol quente, é chuva, é vento, a gente está ali, vamos para o campo, vamos para a visita, a gente estamos cheios de vigor, um começo gostoso, estamos renovadas, em plena disposição, novas, jovens, caminhando, andando, não é? Estamos assim maravilhadas com a grandeza do Senhor. Uma dor de cabeça não é nada, uma dor no pé não é
E aí o negócio vai treinando. Aí lá Daniel diz que não é lá no começo, não é no meio, o negócio está no fim. E para chegar ao fim é o que nós estamos fazendo aqui, lutando para chegar. Aleluia. E é interessante porque até a gente chegar ao meio, o que começou no começo, mas até chegar ao meio, se a gente olhar para trás, foram muitas coisas que aconteceram. Mas quando a gente chega aqui nesse meio, a gente já estamos provados de várias as formas. E vai chegando uma hora que o cansaço vai invadir nós. Não é assim? Aí a gente olha para o começo, preste atenção e viaja um pouco na tua história. Lembra quando você se converteu? Lembra quando você tinha aquela força, aquele vigor, aquele ânimo? E lembra agora o que está acontecendo. Com a nossa idade chegando, a gente já não tem mais 15 nem mais 20, estamos entrando nos 40 para lá. E quanto mais vai avançando, mais o peso vai chegando. E a gente consegue sentir, porque eu já estou sentindo o peso da minha velhice chegar. Com 43 anos, eu já estou sentindo ela chegar. Sim ou não? Porque é um cansaço, o corpo físico cansa. Aleluia. Mesmo que o nosso corpo físico ele vai se corrompendo, não é? Vai se enfraquecendo. Tem as fragilidades nossas. Mas é tão interessante que quando a gente chega já no meio, já passamos por tanta coisa, já vimos tanta coisa, já aconteceu tanta coisa, e a gente chega no meio dizendo assim: Deus me socorre, Deus me ajuda. E Deus ele vai dizer para Israel: Israel, o tempo do cativeiro vai virar. Eu vou dar vigor, eu vou renovar a nação, como renovarão um jovem, uma águia. Há um renovo espiritual para a nossa vida, no meio da luta, do vento, da tempestade, do cansaço. Ele está dizendo: eu sou refúgio, eu sou renovo para a sua vida. E se não fosse esse renovo, a gente não estaria aqui nessa tarde. Devido aos problemas e os cansaços, as enfermidades, as coisas que vêm sobre a nossa vida. Aí eu olho para Israel, o Senhor fazendo promessa, e Ele vai dizer: os jovens certamente vão cair. Mas a Bíblia não vai dizer que eles vão ficar prostrados. Mas Ele vai dizer: mas os que confiam no Senhor. A Bíblia é tão clara, irmão, porque ela está dizendo: Israel, mas se tu confiar no Senhor, eu vou renovar e eu vou te encher de vida. E vem, irmãos, eu acho interessante porque nós temos a águia, o mundo animal. O Senhor ele traz muitos animais para a palavra, para nos ensinar também. E eu gosto muito de assistir o mundo animal, porque é muito interessante. E é interessante porque a águia, se não sabe, eu estava fazendo uma leitura lá, uma pesquisa sobre a águia, o mais ou menos tanto de vida que ela fica, que uns dizem é de 70 aos 80, de 35 anos. Então, se a gente for pegar na base, ela na sua juventude, na sua formosura, com a sua força, com a sua garra que ela tem, comparando para nós, os cristãos, não é diferente, irmão. Se você ver uma águia jovem, ela voa, voos rasantes, ela vê, a Bíblia vai dizer que ela enxerga a quilômetro à distância, ela consegue enxergar a sua presa a uma altura tremenda, ela tem força, ela tem vigor, ela pega ali animais, independente de cada raça, uma criança, com tanta força, com tanto vigor, com tanta maravilha que ela tem. Mas a Bíblia vai dizer que vai chegar a idade dela, dos seus 30 a 40, que ela vai vendo que as suas forças, as suas energias já não eram mais a mesma. E ela precisa passar por um processo muito doloroso. E ela precisa se refugiar para receber um alto renovo, para voltar ativa de novo. Olha só, assim somos nós na presença do Senhor. Aleluia. E ela vai se refugiar num topo muito alto. E ali ela vai passar o seu processo. Ela sozinha. Ela vai para um pico mais alto. E ali ela vai passar um dos maiores dolorosos processos que um animal poderia passar. Porque as suas garras já não dá mais para caçar. O seu bico já não serve mais. Já está enfraquecido.
E ela entende que se ela é a caçadora hoje, se ela não for passar pelo processo, amanhã ela vai ser o alimento de alguém. E ela se refugia. E ela começa a tratar as suas fragilidades. Já não está enxergando bem como enxergar. O bico já não pega mais a sua presa como antes. As suas garras já não servem mais. Porque chegou a sua idade média, os seus 35, 40 anos. Ela vai perdendo todas as suas habilidades. Aí eu quero trazer para nós como crente, é assim ou não é? A gente vai perdendo um pouco das essências, as forças vai enfraquecendo. O que a gente fazia no começo, hoje a gente não está conseguindo muito. Mas o Senhor, Ele pega esse ciclo tão maravilhoso como a águia, e quando ela se refugia, ela vai passar por um tremendo sofrimento, a qual ninguém quer passar. Aí a gente não queremos sofrer, mas Jesus, Ele sofreu por amor à nossa vida. Louvado seja Deus. E ela vai passar por esse processo tão doloroso, porque ela mesma vai ter que quebrar o seu bico na terra. Ela vai ter que quebrar as suas garras, arrancar uma por uma. A sua plumagem linda, maravilhosa, já não serve mais. Ela tem que se desfazer dela. Ela tem que ficar refugiada, passando por um processo de dor muito grande, até chegar o dia dela poder voltar a caçar outra vez. Mas até esse processo chegar, irmão, imagine o sofrimento dela. Imagine ela tendo que bater o bico até ele quebrar, para nascer o novo. Imagina ela querendo tirar todas as garras, como se pegasse um alicate e arrancasse unha por unha, e o sangue descendo, e o processo doendo, e ela tendo que suportar por causa que precisa de um renovo. Então ela se refugia, ela vai se guardar. Tem processo, irmão, que nos traz dor, nos traz lágrima, mas às vezes é o Senhor nos poupando, nos guardando. Está doendo, mas Ele está dizendo: eu estou te guardando de algo pior. Não tem processo que Deus, Ele vai nos guardar. Vai doer, vai gemer, mas o Senhor está dizendo: olha, tem coisas que nós vamos passar, mas que é o próprio Deus nos guardando. Aleluia, Deus. E ela vai passar por esse processo doloroso. E às vezes a gente passamos por processos, irmão, que a gente fala: Senhor, eu não estou aguentando mais. Aí eu examinando e dando uma olhada e vendo quão doloroso é o processo de uma águia, para ela se refugiar outra vez, para que ela venha ser restaurada de novo. E ela aguarda o tempo. Irmão, é tão maravilhoso a gente aguardar o tempo do Senhor. Mas tem uma coisa que nos dias de hoje está matando a vida de nós todos: é a ansiedade, é o anseio, é um negócio tão fora do comum que a gente se pega assim às vezes em Senhor, e não vem dizer que no século que nós vivemos que ninguém tem uma ansiedade. Tem. É de uma coisa, é de outra, é daqui, é daquela. E percebe que em todo o tempo a mão do Senhor é sobre a nossa vida, a nos guardar, a nos livrar. Então se gera um estresse, se gera tantas coisas, se gera um estresse, se gera uma enfermidade. Uma coisa vem puxando as outras, porque os anos vão se passando e os pesos da vida vêm sobre as nossos ombros. E a gente começa a sentir. Mas a palavra do Senhor, Ele vai dizer que o que esperam no Senhor serão renovados. E que nós possamos esperar o renovo em Deus. Quando a gente se refugia nele, quando a gente olha para Ele, de Deus, eu não estou aguentando o processo. Ele diz: calma, o processo ele faz parte da minha e da tua vida. Aleluia. Mas quando passarmos o processo, irmão, Ele está dizendo: olha, e renovarão as suas forças. Aleluia. Ele está dizendo: Israel, o processo vai passar, a promessa vai ser cumprida, eu vou renovar, eu vou dar força alcançado e vou multiplicar a força daquele que não tem mais vigor. Aí a gente olha para Israel dentro de um cativeiro, sendo massacrado, não é, meu pastor? Sendo massacrado, açoitado, perdendo suas vidas, e o Eterno
cima dizendo: eu não saí do controle. Tá tudo bem, ou seja, o mal tá quebrando, mas tá tudo certo. A dor, o sofrimento, irmão, ele não mata, ela ensina. Nem toda dor é para a morte, é para nos ensinar, era para fazer a gente forte. Se a águia não se refugiar e não passar por esse período de processo, irmão, no outro dia ela seria caça. Então ela precisava desse renovo, ela precisa passar. E quando ela está pronta, que novo bico vem, que novas garras vem, que nova plumagem vem, que ela já está fortinha, que ela já consegue, ela já está cheia de força, cheia de vigor, ela vai fazer uma coisa. Ela vai deixar aquele pico e ela vai dar o maior voo de renovo da história. Ela vai dar um voo e ela vai voltar a fazer o que ela fazia com muita habilidade, com nova garra, com novo bico, com nova plumagem, com renovo. Aleluia! Assim somos nós, irmão. Os anos nos cansam, o dia nos cansa, a semana nos cansa, mas ele está dizendo para quem espera, para quem acredita: eu tenho um renovo para a sua vida. Porque ele diz: eu dou força ao cansado. E ele diz: o que é que você está cansado nessa tarde? Aleluia! O que é que não dá tanto, irmão, cansaço? Nos dias de hoje, a fadiga. Ele está dizendo: se tu crê, vai chegar o tempo de renovo. Aleluia! O processo, irmão, é difícil, é doloroso. Mas depois que você passar por ele, você vai dar um voo rasante como essa água. E você vai ter mais 35 a 40 anos. Aleluia! Para viver na presença dele. Aleluia! Então tem processos que nós devemos passar, irmãos, na presença do Senhor. Porque tem coisas que somente a irmã Bela vai passar. E tem coisas que só a minha irmã que vai passar, irmã Cleonice. Eu não vou poder passar. Tem processo na nossa vida, irmão, que Deus faz questão de tirar todo mundo e deixar só você. Aí vai doer. Pensa num processo que dói. Porque tu quer alguém para falar, mas não pode. Tu quer alguém para contar, mas não pode. Ele está dizendo: eu te separei, águia. Tu vai ficar no penhasco e só vai sair de lá quando eu te ordenar. Aleluia! Aí a gente se sente sozinho, já bateu. Aí bate aquele desespero, aquela ânsia que a gente quer falar, e o Senhor está dizendo: ei, eu estou só te ensinando você depender de mim. Aleluia! Então tem situação, irmão, que ele quer que nós entre e dependa só dele, de mais ninguém. Glória a Deus! Então tem processo que tem que ser só, que ninguém vai entrar. Às vezes a gente quer alguém para orar. É tão bom quando a gente está num processo que a gente olha para um lado, tem um monte de crente bonito desse, que diz assim, tudo crente doido, irmão, que gosta de pegar a luta, a prova dos outros. Aí diz: bora orar. Aí vem tudinho para orar. Olha aí, irmão, olha aí. Eita, a gente vem logo aonde? Na fonte, vem pra cá. As irmãs que gemem bem, bota pra gemer. Mas quem é que no dia do seu processo vai gemer por você? Não é assim. É assim. Aleluia! É ou não é? Mas vai chegar um dia da nossa escala que ele vai dizer assim: eu separei você. Vai doer, mas não vai te matar. Vai doer, mas não vai matar. Vai ser para nos ensinar. E nós, irmão, de cada um aqui, o Senhor ensina de uma forma maravilhosa. Do jeito que Ele trata comigo, não é o jeito que Ele trata com o meu irmão. Ele trata diferente. Porque Ele conhece a nossa vida. Aleluia! E Ele sabe. Ele sabe tanto, que eu acho tão maravilhoso a passagem que o apóstolo Paulo ele vai dizendo que nós, como na linguagem ele trazendo como uns vasos de barro, não é? Deixa eu ver aqui, né? Para não falar besteira. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Aleluia! Lá em Coríntios. Não perdi não. 2 Coríntios, que Paulo ele vai dizer assim, né? Porque Paulo foi tão maravilhoso, irmão, que o camarada ele viveu só para a grandeza do Senhor. Não tem para mais ninguém. E ele vai dizendo assim:
Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não do nosso. Em tudo somos atribulados. Olha só. A Bíblia é maravilhosa. Em tudo somos atribulados. Ele está dizendo em tudo, nem em alguma coisa. É em tudo. É na vida toda, irmão. Por isso que a gente às vezes fica doido. E o céu entende. E ele está dizendo, olha. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatido, mas não destruído. Então calma. Tem solução. Tem solução. Aí eu acho tão maravilhoso porque ele vai dizer da grandeza, da importância desse vaso, simbolicamente ele falando, como uns vasos frágeis que somos de barro, que somos provados em todo tempo, em momentos. E a Bíblia é tão maravilhosa que ele vai dizer que há dentro desse vaso algo tão precioso, algo tão maravilhoso, a qual o olho não se vê. Aí ele diz, eu te escolhi como um vaso. E a gente vai ver que um vaso, alguém olha para um vaso de barro e não dá tanta importância, né? Se eu botar aqui um de ouro, um de prata, um de bronze, um de cristal, se eu colocar um brilho nele, é mais fácil de alguém olhar e alguém enxergar, não é? Mas o de barro, ele tem a sua sensibilidade. Aleluia! Né? Mas também, por ser frágil, por trincar, por quebrar, por aguentar fogo, eita maravilha! Por se rachar, por ser fácil de um rei manusear, quebrar, moldar. Aí ele vai dizer, olha, eu vou colocar algo excelente, algo maravilhoso dentro de você. Pode estar abatido, pode ser perseguido, pode estar fraquinho, pode estar sem força, mas a dosagem que eu vou colocar em você, barro, vai fazer a diferença. Eu vou te encher do meu espírito, tu vai carregar algo valioso, algo poderoso, que quando tu pensar que tu tá fraco, ele vai dizer, ei, você é forte. E é tão maravilhoso porque a gente vai ver na história que há vários tipos de vasos, mas o Senhor nos escolheu. Aleluia. Com toda a fragilidade que temos. Olha, Emanuel, com tanta fraqueza, com tantas falhas, minha irmã. Aí ele olha para nós e diz, mas é você que eu quero. Você vai ser o meu modelo. É você que eu quero. Porque eu sei que vai ser mais fácil para te manusear. E é tão maravilhoso, irmão, porque quando eu vejo a Bíblia e ele dizendo o processo que o povo de Deus teria que passar, às vezes por sua dureza de coração, e mesmo assim a mão do Senhor não saiu. Então que nessa tarde você entenda que você é precioso para Ele. Aleluia. Que se nós estamos até, chegamos aqui, bateu é normal, irmão, bateu o cansaço, bater a fadiga, bater o desânimo, vinha a angústia, vinha a tristeza, é o que ele está dizendo. Mas ele está dizendo, mas não vai permanecer assim. Tem renovo para a tua vida. Aleluia. Mas esse renovo a gente só encontra em Deus. Ele está dizendo, eu levanto o cansado e eu multiplico, olha só, a força. Então se você não tem força nessa tarde, a palavra dele está dizendo, eu tenho um renovo para a tua vida. Aleluia. Se tu estás afadigado, eu vou tirar essa fadiga, rapaz. Tu é um vaso importante e tu carrega a essência do Espírito. Com toda a fragilidade que nós temos, o Pai nos fez e nos amou. E ele diz, ainda quando a gente diz que estamos fracos, Paulo diz isso. Quando eu penso que estou fraco, eu estou forte. E aí a gente olha para nós. Tem dias que a gente não quer nem vir para a igreja. A gente, eu estou aqui, estou caminhando, estou caindo das pernas, Jesus. O que é que eu vou fazer naquele lugar? E tu entra, senta aí. Jesus pega a palavra, joga dentro de nós, nos levanta. E a gente fala, meu Deus, como é
que pode? Aleluia. É verdade. Ele pode. Quantas vezes, irmão, eu entro aqui nessa tarde da bênção, morta, vem dizer: eita, o vale velho e osso seco. Ai, Jesus, manda a palavra de vida e eu saio pulando toda. Eita, maravilha! É renovo. Se eu não buscar, irmãos, simplesmente ficaremos em cima de uma cama. Mas quando a gente levanta, a gente recebe dele. E ele nos dá esse renovo. E ele nos renova a cada dia. É dia após dia. Se Deus não nos renovasse dia após dia, se nos desse força, é como a irmã falou aqui, tem hora que dá vontade de largar e tudo. Tem hora que eu não quero nem ser mais crente. Eu já fiz isso muitas vezes. Quem nunca não? Diga, irmão, se a vergonha eu mesmo. Eu digo: Deus, olha, estou cansada. É assim que a gente fala? E não dá nem vontade de ir mais nem para a tua casa. Não dá não? Mas a gente fala assim. Já falou, Manuel? Eu já falei. Eu já falei também. Quem já falou aí? Isso, não é? A gente não fala? E a gente fala: Senhor, tem hora que dá vontade de desistir de tudo, de parar com tudo. Ai, Jesus, de rapaz, eu sei que tu precisa de renovo. Águia, tu precisa se refugiar em mim. Tu precisa buscar em mim. Aí a gente entra aqui e recebe do Senhor e vamos fazer a obra do Senhor. Aí tem dias que a gente diz: Deus, eu não vou, Deus, eu não quero. E quando a gente pensa que estamos mortos, capengando, aí é nesse dia que Deus usa a irmã. Aleluia. Aí Deus usa a irmã aqui, Deus usa o irmão de lá. Aí Deus usa a irmã Noélia ora, o milagre acontece. A irmã Cleonice estava com a perna doente, sai curada no nome de Jesus. E nós saímos daqui como? Renovado, irmão. A palavra renova. Aleluia. Não tem outro renovo a não ser através da palavra. E Israel precisava entender que somente Deus poderia fazer. Deus, glória. Enquanto Israel não entendia o trabalhar de Deus, pereceu, sofreu, padeceu, chorou. Mas quando eles entendem que Deus lhes fez a promessa, que Ele vai cumprir a promessa, Ele vai dizer: eu tenho um renovo. Então que nessa tarde você possa receber do Senhor esse renovo. Que se o processo estar doendo, aguarda no Senhor, tem renovo. Mesmo no meio da luta tem renovo. Mesmo no meio da prova, minha irmã, Deus já diz: tem renovo para a tua vida, tem renovo para a tua casa, tem renovo para o teu lar, tem renovo para a tua família. Aí tem coisas que a gente acha que vai morrer. Aí o Senhor diz assim: não vai não, porque eu estou no controle. Glória a Deus. As coisas, irmãos, pode sair do teu controle, mas não sai do controle de Deus. Aleluia. É verdade. Aí a gente fala: Senhor, somos fracos quando estamos sem Ele. Mas quando o crente tem Ele, o crente não é fraco, o crente ele é forte. Aleluia. Então Deus, Ele pode fazer um Glória a reboliço Deus. muito grande. Entrar na sua casa, na sua causa e fazer algo sobrenatural acontecer, porque Ele pode. Então que nessa tarde, irmãos, você confia no Senhor. Eu sei que a igreja confia, mas deposite mais. Acredite. Quando se sentir fraco, sem renovo, lembra da águia. Às vezes o processo é necessário. Não é para matar, é para nos ensinar e nos fortalecer. Aleluia. Irmão, pega um crente num processo e pega um crente fora do processo. Aí a gente olha e fala: mas como pode? Ele tem força, ele ora, ele busca, ele vem para oração, ele vai para cá, ele vai para lá. E a gente olha assim: mas rapaz, como é que pode? Um processo desse, porque é no processo que ele trabalha. É na nossa dor, na nossa fragilidade, que o Senhor, Ele move a mão. Quanto mais processo doloroso, mais o vaso fica melhor. Quanto mais o vaso provado, mais o vaso fica bom. Ele não se exibe, ele não pega vanglória para si, porque ele sabe que quem está fazendo é o ordeiro, não é ele. Ele entende que a mão do Pai é sobre ele, e ele sabe que na hora que ele quiser fazer, ele vai fazer. Aí a gente olha para a Bíblia e vê os processos dos homens. Paulo é um que eu acho a história de Paulo maravilhosa.
Paulo, nesse texto, ele vem se explicando do 7 ao 15. Os irmãos que é leitor da Bíblia sabem o que eu estou dizendo aqui. Paulo, ele se encontra aqui em uma situação que ele precisa da explicação da sua vida. Leia do 7 ao 15 que você vai ver. Aí alguém olha para Paulo e fala: mas rapaz, será que tu é crente mesmo, Paulo? Será que Deus está contigo mesmo? Rapaz, tu é preso, tu foi para a prisão, tu apanha de dia, tu apanha de noite, tu é encarcerado, tu leva a pé todo dia, o pau canta nas tuas costas. Será mesmo que Deus é contigo? Será que essas obras todinha que tu anda dizendo aí Deus é na tua vida? E Paulo, ele se sente na obrigação de se explicar para aquele povo, para os críticos da época de Paulo, para os amigos de Paulo e para os próprios inimigos que ficavam olhando. É assim que às vezes a gente se perde. E a Bíblia está dizendo, a Bíblia, se você ler lá do 7 ao 15, ele se explicando, ele vai falar para amigos e para os inimigos. Paulo chega numa situação que Paulo tem que provar para alguém que o cara é crente, não. Que as obras que ele estava fazendo não era obra dele, não, era de Deus. E ele vai se explicar para os homens da época, os doutores, os grandão. E Paulo vai explicar fragelamente o vaso com suas imperfeições, mas diante do Senhor. Oh, glória. Passou por açoite, passou por todas as coisas, mas a vida dele foi seguir e ser fiel. Aleluia. Eu não sei qual é a prisão, não sei qual é os açoites. Hoje a gente não está numa cela preso, nem estamos apanhando. Mas tem situação que vem para a nossa vida, dependendo dela, que a gente tem que provar para alguém ainda que é que Deus tem conosco. Não é assim, irmão? Não é assim. E é dolorido, irmãos. Mas o Senhor está dizendo: ei, nessa tarde, tenha paz. Aleluia. Tenha paz. Porque todo o processo tem um começo, mas também tem fim. Então que nessa tarde, irmãos, eu não quero ir mais. Já deu o horário, também não quero ir mais. Porque o Senhor falou tanto conosco desde o começo desse culto, falando que no mundo a gente teríamos aflições. Tem quem diga que a gente vai viver de boa, mas é mentira. O verdadeiro evangelho é lágrimas, é dor, é choro. Mas é só dor e choro não, irmãos. Se ele quiser fazer, ele faz. Se ele não quiser fazer, eu quero ver quem é que vai fazer. É só lágrima não, mas o verdadeiro evangelho não, é aquele que nos traz tudo. E a verdadeira mudança na vida de crente é aquele evangelho que confronta eles. É que diz: ei, vai ter processo, mas também vai ter vitória. Ei, vai ter guerra, mas também vai ter tempo de paz. Ei, vai ter cárcere, vai ter prisão, mas também vai ter renovo. Aleluia. Não, para quem crê, para quem não crê. Vai ter calabouço, vai ter cova, vai ter fornalha, vai ter fogo. Mas ele está dizendo: ei, tudo isso eu estou no controle e no comando de tudo. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmão, receba essa simples e humilde palavra no teu coração. E que entenda que o processo, ele tem validade. Ele vai acabar. E a cada dia, quando você se vê fraco, fala: Senhor, me dê força. Diga: Senhor, a tua palavra diz que tu dá força ao cansado e tu multiplica a força daquele que não tem. Então, Jesus, chegue aqui para mim hoje. Faça em mim hoje. E ele faz. Aleluia. Porque a palavra dele não volta vazia. Amém? Amém. Que a igreja receba essa palavra no seu coração. E eu quero passar para quem é de direito.